Quantas vezes nos flagramos refletindo sobre a procedência dos asiáticos ou questionando a origem de japoneses, chineses e coreanos? Tais questionamentos turvam nossa mente, pois sempre que tentamos entender as raízes de uma etnia, evocamos a imagem clássica de Adão e Eva. Portanto, hoje, vamos mergulhar na origem dos povos asiáticos, um assunto que gera curiosidade e encanto em muitos de nós. Nossa jornada em busca de esclarecimentos nos conduzirá por diversas fontes, cada uma apresentando uma peça singular deste enigma fascinante. No entanto, adotaremos a perspectiva bíblica como uma lente especial para essa exploração. A Bíblia, nossa orientação divina, não serve apenas como guia espiritual, mas também como um manancial de história e cultura. Nos relatos bíblicos descobrimos um acervo de sabedoria que ultrapassa eras, proporcionando lições preciosas sobre a origem e desenvolvimento dos povos pelo globo. O livro de Gênesis, pilar das Escrituras Sagradas, emerge como uma fonte essencial para entender as genealogias e as origens dos povos. É com este livro que iniciamos nossa expedição no contexto extraordinário de Noé e seus descendentes. Noé, um homem íntegro aos olhos do Senhor, foi escolhido para ser o mensageiro da preservação da vida durante o dilúvio que remodelou a terra. Após deixar a arca, ele trouxe consigo uma nova oportunidade, um renascimento para a humanidade. Contudo, são nos detalhes da linhagem de Noé que descobrimos as raízes da diversidade que se espalharam pelo mundo. Seus 3 filhos, Sem, Cam e Jafé, foram abençoados e designados a serem os ancestrais de incontáveis nações. Hoje, direcionaremos nosso foco para Jafé, nosso ponto inicial para desvendar os laços que unem a história da humanidade à Ásia. Jafé não apenas recebeu a bênção de seu pai Noé, mas também teve um papel crucial na disseminação da humanidade pelo globo. Jafé, cujo nome significa bonito ou ampliar, foi agraciado com descendentes que se dispersariam por terras distantes, tornando-se uma peça-chave na cadeia histórica que liga o passado ao presente e ao futuro. A bênção de Jafé está documentada em Gênesis, capítulo 9, versículo 27. Deus amplie Jafé e ele habite nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. A expansão prometida a Jafé indica uma perspectiva de prosperidade e crescimento territorial significativos, sendo a mais abrangente das 3 promessas. Ele foi destinado a ocupar uma vasta área, e essa bênção atua como uma semente que frutificará em uma variedade de culturas, civilizações e povos ao longo do tempo. O amplo território atribuído a Jafé, conforme indicado por sua bênção, estende-se desde as terras da Europa até regiões da Ásia. Seus descendentes foram encarregados de colonizar essas áreas, originando uma diversidade de nações. A frase "habite ele nas tendas de Sem" sugere uma coexistência pacífica entre os descendentes de Jafé e Sem, seus irmãos. A jornada bíblica para entender as origens dos povos muitas vezes nos leva a descobertas corroboradas pela ciência. Atualmente, existem estudos que confirmam a relação genética entre asiáticos e europeus, apoiando as narrativas bíblicas e a compreensão de que os descendentes de Jafé foram de fato responsáveis por povoar a Europa e a Ásia. Ao investigarmos esse mosaico genético, nos deparamos com os Xiongnu, uma antiga tribo chinesa que habitava as extensas e remotas estepes asiáticas no século VI a.C. Surpreendentemente, o DNA mitocondrial desses povos revela não só uma predominante herança asiática, mas também uma considerável parcela de 12% de herança europeia. Isso indica que essa tribo chinesa, enraizada nas vastas estepes asiáticas e distante das fronteiras europeias, ainda compartilha traços genéticos com os europeus. A sabedoria da Palavra de Deus e da Bíblia transcende o tempo, mostrando-se como uma fonte inesgotável de sabedoria e entendimento. É notável observar como as Escrituras, séculos antes das descobertas científicas modernas, já delineavam a complexidade das linhagens entre europeus e asiáticos. Falando em fascínio e curiosidade, ao explorarmos as raízes da mitologia grega,
nos deparamos com uma coincidência intrigante que ilumina a origem do continente asiático. Na mitologia, a Ásia é descrita como uma bela mulher, esposa do poderoso Japeto, uma conexão que, surpreendentemente, se relaciona com elementos bíblicos e nos faz refletir sobre as intersecções entre a mitologia grega e o que realmente está escrito na Bíblia. Aqui surge uma questão intrigante. Será que a mitologia grega, rica em simbolismos, teria incorporado de forma distorcida fragmentos das narrativas bíblicas? Poderia esse Japeto, personagem da mitologia grega, ser a mesma figura que a Bíblia descreve como Jafé, filho de Noé? Esta hipótese ganha sentido ao considerarmos a semelhança dos nomes Japeto e Jafé. É importante recordar que ele, provavelmente, nomeou seu vasto território como Ásia, em homenagem à sua estimada esposa, conforme era costume naquela época. Deixe nos comentários o que você pensa. Japeto e Jafé foram a mesma pessoa, ou seria tudo isso uma mera coincidência? Lembre-se também de deixar seu like e se inscrever no canal para mais vídeos. O capítulo 10 do livro de Gênesis é conhecido como a Tabela das Nações e descreve a genealogia dos filhos de Noé após o dilúvio. O versículo sobre os descendentes de Jafé encontra-se em Gênesis, capítulo 10, versículo 2, que diz: os filhos de Jafé, Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Mesque e Tiras. Este é o começo da genealogia dos descendentes de Jafé, que posteriormente se expande para mencionar as nações originadas deles. Este capítulo serve como um mapa que nos orienta pelas origens das nações, revelando a riqueza e diversidade que emergiram dessa linhagem abençoada. No entanto, para facilitar nosso estudo, focaremos em Gomer, filho de Jafé e neto de Noé. Embora sua menção nas Escrituras seja breve, sua descendência teve um papel significativo na formação das nações e culturas que se desenvolveram ao longo da história. O texto bíblico relata que Gomer foi pai de 3 filhos, Askenaz, Rifate e Togarma. Assim como os filhos de Noé, cada um desses nomes carrega a promessa de uma descendência que se espalharia e multiplicaria por diferentes regiões. À medida que exploramos as antiguidades, descobrimos que esses descendentes desempenharam papéis únicos na formação de civilizações e culturas. Askenaz é frequentemente associado aos antepassados dos Citas, um povo nômade que percorreu vastas extensões da Eurásia. Rifate, por sua vez, está ligado aos celtas, contribuindo para a riqueza cultural da Europa. Entretanto, é Togarma, o terceiro filho de Gomer, que atrai atenção particular quando se trata das origens dos povos asiáticos. Togarma, filho de Gomer e neto de Jafé, é identificado como o principal antepassado dos povos asiáticos, especialmente aqueles que habitaram as terras do extremo norte. Essa conexão, delineada através das Escrituras, oferece uma visão única sobre as raízes dos asiáticos e sua herança ancestral. A etimologia do nome Togarma, com suas variações linguísticas, também revela nuances interessantes. Em assírio antigo, significa dominador ou comerciante. Em hebraico, quebrados, e em fenício, puxados ou quebrados, uma expressão que remete à fisionomia única que define muitos povos asiáticos. A ligação entre Togarma e os povos asiáticos é intensamente detalhada quando analisamos passagens bíblicas como em Ezequiel, capítulo 38, versículo 6, que menciona: de Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma dos recantos mais distantes do norte, e todas as suas tropas, muitos povos estarão contigo. Esta citação, inserida em um contexto profético, onde Ezequiel descreve uma coalizão de nações que se levantará contra Israel, destaca a casa de Togarma, nos confins do norte, sugerindo uma identificação geográfica com as regiões asiáticas. Essa referência bíblica tem sido utilizada por estudiosos para entender as origens e a dispersão dos povos antigos, especialmente aqueles que residiam nas regiões nortenhas, como os povos asiáticos. A conexão de Togarma com os povos asiáticos se torna evidente ao considerarmos a ampla variedade de nações e tribos que habitavam as regiões do extremo norte, incluindo chineses, mongóis, japoneses, coreanos e turcos.
Esta abordagem bíblica não apenas ressalta a diversidade desses povos, mas também proporciona um contexto profundo para entender suas raízes ancestrais. Os chineses, por exemplo, com sua vasta herança milenar, têm suas origens nesse legado ancestral, consolidando a história da China como uma potência cultural e histórica. Os mongóis, nas extensas estepes, desencadearam impérios que moldaram a paisagem da Ásia Central. No arquipélago japonês, os descendentes de Togarma cultivaram uma cultura única, cuja influência é sentida globalmente. Os coreanos, com sua história rica e complexa, representam outra faceta dessa linhagem, contribuindo significativamente para o panorama asiático. Por fim, os turcos, como herdeiros da ponte entre o Oriente e o Ocidente, carregam uma herança que se entrelaça com diversas influências culturais. A grandiosa promessa feita a Jafé de habitar um vasto território se desdobrou ao longo dos séculos, revelando-se como uma profecia que transcendeu as eras e continua se materializando. Observamos, por exemplo, como a China, um dos maiores países em população e território, teve suas origens nas descendências de Togarma e Jafé, concretizando o que está escrito na Bíblia. Espero que tenha gostado do vídeo. Por favor, inscreva-se no canal, deixe seu like e clique em um dos 2 vídeos que irá aparecer para continuar nos assistindo. Abraços e fiquem com Deus.